Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa 10ª aula de Direito Constitucional e hoje vamos tratar dos direitos políticos. Nós já iniciamos ontem com algumas considerações e vamos resolver aí os exercícios pertinentes às bancas Consulplan e VUNESP. Então, Elisa, você já está aí com o bloco de exercícios em mãos. Vamos começar hoje resolvendo os exercícios. Vamos resolver aqui, eu quero resolver 20 exercícios dessa parte do capítulo 4º, né, dos direitos políticos a partir do artigo 14, e também quero resolver pelo menos 10 exercícios pertinentes ao capítulo 5, dos partidos políticos. Então, a partir do artigo 14, nós temos que a soberania popular ela será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, e não somente direto, mas ele também é secreto e tem valor igual para todos, mediante plebiscito, prévio, referendo, a posteriori, iniciativa popular. Então, nós dissemos ontem que o sufrágio universal é a capacidade de votar, compreende a capacidade de votar, capacidade eleitoral ativa e a capacidade de ser votado, capacidade eleitoral passiva. Enquanto o direito de votar nós vamos nomear como alistabilidade, porque para se votar é imprescindível se alistar, a capacidade de ser votado, o direito de ser votado, ele compreende, ele é denominado a elegibilidade, né? O direito de ser eleito. O sufrágio pode ser universal, restrito, censitário ou capacitário. O universal é quando o direito de votar é assegurado a todos aqueles que são nacionais, independentemente de quaisquer requisitos. Já, por sua vez, é restrito quando é concedido esse direito de votar a apenas algumas pessoas que cumprem determinadas condições fixadas em lei. E aí, se é restrito, ele pode ser, aqui tem um equívoco, ele pode ser ou censitário ou capacitário. Resumo da ópera: censitário tem a ver com renda, capacitário tem a ver com capacidade. O censitário tem a ver com renda. O censitário, ele diz respeito a uma certa qualificação econômica. Só se permite o voto, por exemplo, aquele que ofere uma renda de um salário mínimo, por exemplo. Já o sufrágio capacitário é aquele em que o direito é conferido, por exemplo, a quem tem um curso fundamental ou médio, ou então um curso superior. A Constituição de 88, ela vai consagrar, né, no caso específico, o sufrágio universal. O sufrágio universal não se exige, né, para o exercício do direito do voto satisfação de nenhuma condição ou econômica, ou profissional, ou intelectual, né? E aí, nos termos lá do artigo 60, aquelas cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, o voto ele é direto, ele é secreto e ele é periódico. Então, nós vamos ter, por um lado, como eu disse, capacidade de votar, é a capacidade eleitoral ativa, e a capacidade de ser votado, capacidade eleitoral passiva. Vamos seguindo aqui para os nossos exercícios. O Marcondes, ele é brasileiro, naturalizado em 98, ele é naturalizado, mas ele nasceu em 98. Essa prova foi aplicada em 2019, portanto, ele tem 21 anos. Ele reside no município de Campinas, estado de São Paulo, e é servidor público concursado federal. Considerando as regras atinentes aos direitos políticos previstos na Constituição Federal, é possível afirmar que Marcondes. Então, os direitos políticos, ao tratarmos dos direitos políticos, nós temos o artigo 14, que vai dizer que a soberania será exercida, a soberania do povo, a soberania popular será exercida pelo sufrágio, né, pelo direito de votar e de ser votado, e pelo voto direto, secreto, universal, periódico, com valor igual
para todos. O alistamento. Então, aqui nós vamos colocar alistamento, alistabilidade, alistamento, tem a ver com a capacidade eleitoral ativa. O alistamento, quem para se exercer o direito do voto, para se ter a capacidade eleitoral ativa, é imprescindível se alistar. Capacidade eleitoral ativa. Para se votar, é imprescindível se alistar. Alistamento, alistabilidade. Nós temos algumas regras. Primeiro, ele é obrigatório para aqueles que são maiores de 18 anos e ele é facultativo. Quando eu estou a dizer alistamento, facultativo, eu estou a dizer do alistamento em si, da inscrição perante a Justiça Eleitoral, que vai conferir a capacidade eleitoral ativa, mas também no voto, então, e voto. Então, alistamento e voto. Facultativo. Primeiro, para aqueles analfabetos, a letra A é analfabetos, os maiores de 70 anos, e ainda os que têm 16, vamos colocar aqui X, 18. Os que têm entre 16, os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Alistamento é obrigatório e é facultativo. Agora, eu disse que o alistamento é obrigatório. Para quem? Para quem é maior de 18 anos. Eu disse que o alistamento é facultativo para outras pessoas. Mas ainda o alistamento, ele é proibido. Para quem o alistamento é proibido? O alistamento, ou seja, não pode se alistar, portanto, não podem ser eleitor, portanto, não tem capacidade eleitoral ativa e, portanto, não tem direito ao voto. Não podem, proibido. Proibido. Para quem é proibido? Para duas pessoas também. Para aqueles que são estrangeiros e para os conscritos. Vamos colocar dessa forma. Estrangeiros, os conscritos. Para os militares, né, na verdade, ele fala durante os conscritos, tudo bem, nós já sabemos que são aquelas pessoas que estão a exercer o período de serviço do serviço militar obrigatório. Os conscritos no período do serviço militar obrigatório. Então, nós falamos aqui, deixa eu tirar essa palavra aqui, o sufrágio. O sufrágio, ele vai ser universal. E ele vai ser restrito. E aqui ele vai ser censitário. E aqui vai ser capacitário. A gente vai aí desmembrando. Agora eu vou passar aqui um risco no quadro e vamos falar agora de uma outra capacidade, que é a capacidade de ser votado. Como se chama essa capacidade? É a capacidade, é a CEP, capacidade eleitoral passiva. Isso é a CEP. É o direito de ser votado. O nome disso, o nome desse instituto, o nome dessa situação jurídica é elegibilidade. Elegibilidade. Então, observa como a Constituição ela organiza em dois polos, em duas faces, em dois lados de uma mesma folha,
os institutos. De um lado, aqueles que votam, do outro lado, aqueles que são votados. Elegibilidade, alistabilidade. Elegibilidade. Quais seriam os pressupostos para se eleger? Quais seriam esses pressupostos constitucionais? Parágrafo 3º, artigo 14, são as condições de elegibilidade, os pressupostos de elegibilidade. Então, nós temos aqui 6 pressupostos. Vamos enumerá-los, porque nós vamos ter que decorar esses pressupostos aqui. O primeiro deles, nacionalidade brasileira. Nacionalidade. Nacionalidade é um atributo daquele que é o nacional, daquele que tem uma relação, daquele integrante do povo que tem uma relação com o Estado. E ele pode ser, portanto, nato ou naturalizado. Não é verdade? Nós já vimos isso. Os critérios ontem de atribuição de nacionalidade, inclusive no artigo 12. Primeiro, há que ser um nacional. Não pode ser um estrangeiro. Então, o estrangeiro, ele não pode ser vereador no Brasil. É isso que eu estou a dizer. Ele não pode ser presidente, mas nem precisaria. Porque os nossos governantes hoje, eles têm mais... Eu sou bem político aqui. Marxista, dirão muitos, né? Comunista. Quando eu digo que os nossos governantes, eles têm mais compromisso aí com as potências estrangeiras. Não é verdade? Então, não é necessário, porque nós mesmos já elegemos pró-interesses estrangeiros, né? A nacionalidade, capacidade eleitoral passiva. Quem pode ser eleito? É o nacional. Aquela outra pessoa que tem um pleno exercício dos direitos políticos. Dos direitos políticos. E aqui, né, Elisa, a gente vai colocar aquelas pessoas que tiveram os direitos cassados. Cassados? Não, Elisa, perda ou suspensão, não há cassação. Mas é que eu não sabia o que o senhor ia falar, professor. Eu achei que o senhor fosse falar do Enfio, o irmão do Enfio. Exato. Porque aqui, quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que perderam ou tiveram suspensos os seus direitos políticos. E aí, essas hipóteses são constitucionais, estão esculpidas no artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão. Então, a pessoa, para ser eleita, ela não pode ter perdido ou ter suspenso os seus direitos políticos. Não há que se falar, nesse momento, você bem sabe disso, na atual ordem constitucional, em cassação. É vedada a cassação de direitos políticos, perda ou suspensão nos termos do artigo 15. Alistamento eleitoral. Alistamento. Isso quer dizer o quê? Ela precisa de ter, é necessário, imprescindível, ter o título de eleitor. Ela precisa votar. Ela precisa votar. Ela precisa, ou melhor dizendo, ela deve atender, ela deve ser eleitor. Ela deve ser eleitor. Só pode ser eleito quem é eleitor. O estrangeiro pode ser? Não, o estrangeiro, ele não pode se alistar. E se ele não pode se alistar, ele não é eleitor. E se ele não é eleitor, ele não atende um dos pressupostos para se ter a capacidade eleitoral passiva.
portanto, ele não pode ser eleito. O conscrito, ele não é eleitor, porque ele é proibido de ter a capacidade eleitoral ativa. Se ele não pode ser eleitor, ele não pode se alistar. E se ele não pode se alistar, ele também não pode ser eleito. Ele não terá a capacidade eleitoral passiva. Quarto, domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral na circunscrição. Então, se eu quero ser o prefeito de São José do Rio Preto, eu terei que me mudar e ter o meu domicílio na circunscrição, correto? Isso aqui no Brasil, infelizmente... Mas, professor, é só ter o domicílio eleitoral, né? Não o domicílio, né? Ah, mas concorda comigo que, enfim, teoricamente, eu deveria estar próximo dos meus representados para eu, enfim... Estou sendo bem utópico, né? A pessoa é eleita, né, professor? Ela tem que mudar de cidade, mas ela mantém o domicílio. É verdade. Mas, não, por exemplo, eu não posso ser senador do Amapá sempre tendo morado no Maranhão. Concorda comigo? Teoricamente, ok. Bom, vamos lá. Quinto, a filiação partidária. Bem, filosoficamente falando, né? Então teria que ir para o campo da ética e da moral, porque constitucionalmente está podendo, né? Mas, professor, o senhor lembra que na história do Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas, na eleição de 45, ele foi eleito por 9 estados, para deputado, para senador, mesmo não sendo candidato. Como assim? Ele não era candidato, mas foi eleito o candidato dele, né, que era o general Eurico Gaspar Dutra, que é do Mato Grosso, mas ele também foi eleito mesmo sem se candidatar. Por quê? Ele teve votos, é isso? Teve votos. Ah. Ele foi eleito, então, como senador, você disse? Senador e deputado, eu já falo. Tá. É como aquele hipopótamo em São Paulo, né? Que não era... Você lembra? Era o hipopótamo? Não foi o hipopótamo? Professor, não era um chimpanzé no jardim zoológico do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista? Não sei se foi o chimpanzé ou o hipopótamo, mas alguém aí recebeu uma votação também relevante. Ó, vamos lá. Nacionalidade, pleno exercício dos direitos políticos. E aí, nesse momento, nós vamos falar da perda e da suspensão. Alistamento, há que ser eleitor, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e a idade mínima. E a idade mínima nós já sabemos. E aqui, nesse aspecto, nós temos uma proibição. Então, eu vou colocar aqui, proibido. O que é proibido? Em se tratando da inelegibilidade. Não pode ser, proibido, né? Em se tratando de elegibilidade, é a inelegibilidade. Quem são estes? Os inalistáveis. São estes aqui, os inalistáveis. Os inalistáveis. E os analfabetos. Os inalistáveis e os analfabetos. Então, vamos colocar aqui, ó, os analfabetos, eles podem votar. E estes aqui, ó, vamos fazer essa relação? Só vou puxar aqui. Então, proibidos são esses aqui, ó. Ficou mais ou menos organizado assim, em partes, né? Tudo bem?
Professor, eu achei aqui, o Boris Fausto, ele fala que Getúlio Vargas foi um dos grandes vencedores das eleições de 45, não apenas pela vitória de seu candidato, que era o Eurico Gaspar Dutra. Beneficiando-se da lei eleitoral de então, concorreu ao mesmo tempo ao Senado Federal em 5 estados e a deputado federal em 9. Elegeu-se senador em 2, Rio Grande do Sul e São Paulo, e deputado em 7. Ó, interessante, hein? E ele, então, foi senador, claro, né? Aí eu não sei dizer o que ele foi, porque eu acho que ele não foi, ele deve ter sido, mas aqui não vai dizer. Mas lembra que ele se escondeu lá no Rio Grande do Sul, que a gente comentou ontem, que aquele Samuel Weiner foi entrevistá-lo, e aí teve a volta dele? Então, eu acho que ele foi eleito, mas eu não sei se ele assumiu o cargo. Ok. Ótimo. Então, nós temos aqui as condições para se votar e as condições para ser votados. Isso aqui é o que nós precisamos saber. É uma ficha que nós vamos fazer, né, Elisa? Então, eu vou tirar a foto aqui do nosso quadro. E agora vamos já respondendo as nossas perguntas, porque vamos responder rapidamente. Eu O mandei Marcondes também, viu, professor? Tá, muito obrigado. O Marcondes, ele é um estrangeiro naturalizado. Ele pode ser eleito? Pode. Ele tem capacidade eleitoral passiva. E ele tem capacidade eleitoral ativa? Tem, porque ele não se encontra nessa categoria de estrangeiro. Concorda? Ele é um brasileiro naturalizado. Então, ele tem 21 anos. Ele não pode ser eleito vereador em Campinas? Não, ele pode ser eleito vereador em Campinas, porque a idade do vereador é 18 anos. Essas idades são bem simples também. Ele não pode ser eleito governador em São Paulo? Verdade, ele não pode ser eleito, porque para ser governador, você precisa ter quantos anos? Ó, você precisa de ter 35 30 anos, né, para governador? Exato. 35 para presidente e senado, 30 anos para governador, 21 para deputado, para os outros todos, exceto o vereador, que é 18. Então fica muito fácil, não é? 35 é o presidente e o senador, 30 governador, 18 vereador e todos os outros cargos, 21 deputado federal, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Tranquilo, as idades aqui bem simples. Ele pode ser eleito senador? Não pode. Ele pode ser elegível, salvo na hipótese de ocupar cargo militar? O militar ele pode ser eleito também, porque o militar ele é elegível, ele tem elegibilidade, desde que ele possa se alistar. Então, o que eu quero dizer aqui no parágrafo 8º? Excluindo-se os conscritos que não são alistáveis, aqueles outros militares que são alistáveis, eles são elegíveis e tem-se que atender às duas regras. Ele tem menos de 10 anos, se conta menos de 10 anos de serviço, afasta-se da atividade. Conta mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa automaticamente para a inatividade. Ótimo. Então, o militar que não é o conscrito, que é o alistável, ele tem capacidade eleitoral passiva, ele pode ser eleito. E aí, atender-se-á a essas duas
circunstâncias. 1. Letra B. 2. Sobre os direitos políticos fundamentais, assinale a alternativa correta. O alistamento eleitoral ele é obrigatório para as pessoas entre 18 e 60 anos, sendo facultativo para os menores de 18 anos e maiores de 60 analfabetos. Não, fez uma complicação aqui, porque alistamento eleitoral ele é obrigatório para aquelas maiores de 18, entre 18 e 70 anos, concorda? Porque ele fala maior de 18, mas o facultativo é maior de 70. Então, de 18 a 69 é obrigatório o alistamento e o voto. O alistamento e o voto. O alistamento é para entre 18 e 60, isso já está equivocado. Sendo facultativo para menores de 18 anos? Não. Eu falo menores de 18 anos, 15 anos é facultativo? Não. Aí eu tenho que 16 e 18. Está errado, letra A. B. Pode se candidatar a vice-presidente da República o brasileiro naturalizado? O naturalizado, não, porque esse cargo, nos termos do parágrafo 3º, 12, é um cargo privativo de brasileiro nato, de presidente e vice-presidente da República. Parágrafo 3º, Elisa, do artigo 12. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Então, não pode. Letra B equivocada. A perda e a suspensão são vedados pela Constituição. Falso. Permite-se, nos termos do artigo 15, nas seguintes hipóteses. Cancelamento da naturalização por sentença transitada, ou seja, ele agora é estrangeiro. Incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir aquela obrigação a todos imposta, ou prestação alternativa nos termos da lei, improbidade administrativa, né? Aí nós temos hipótese de perda, hipótese de suspensão. Letra C equivocada. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se, contudo, apenas às eleições seguintes à sua vigência. Não é bem isso que diz. É melhor eu seguindo aqui pela Constituição, porque aqui não teve alteração recente, não. Mas vamos... melhor seguir aqui pela Constituição. Partidos políticos. Artigo 16, pela emenda constitucional número 4 de 93. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. E o alistamento eleitoral é vedado ao estrangeiro, é proibido. Falei aqui, ó, a listabilidade é proibido ao estrangeiro. O alistamento passa a ser permitido se cumpre, mas se ele adquirir a nacionalidade brasileira, ele pode ser naturalizado. O alistamento ele passa a ser permitido cumpridas as demais condições. Nacionalidade foi cumprido, então ele está no pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral, filiação partidária e a idade mínima. Ótimo. Então, aqui a resposta é a letra E. A resposta é a letra E. 3. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, é correto afirmar, a respeito dos direitos políticos, que a capacidade eleitoral ativa é o direito de ser eleito? Falso. É o direito de votar, é o direito de exercer o voto. Não é isso. Somente o nacional e o português equiparado no gozo dos direitos políticos podem alistar-se. Somente o nacional e o português equiparado? Não, o estrangeiro naturalizado, no gozo dos seus direitos, podem alistar-se. Ele é proibido. Aqui, essa não está boa, essa B não. Estabelece o direito de sufrágio capacitário. Capacitário, não, nós não temos o sufrágio capacitário. O nacional, durante o serviço militar, pode votar, mas não pode ser eleito.
Não, ele pode ser eleito sim, porque o militar, desde que ele seja listado, ele é elegível. O brasileiro, enquanto residente no exterior, ele não pode. Eu acho que quando ele usa a palavra nacional e o português equiparado, eu acho que é a letra B, porque ele está falando nacional, mas ele está falando daquele que tem nacionalidade, que é nato ou naturalizado, correto? O brasileiro, enquanto residente no exterior, não pode alistar-se enquanto estiver residindo fora do país. Ele pode alistar, tanto é que eles votam no exterior, né? Mas, se exercer essa opção no Brasil anteriormente, poderá votar para todos os cargos em disputa nas eleições. Eu fico com a letra B. Deixa eu ver o gabarito dessa questão. Inclusive, isso tanto é verdade que o Bolsonaro ganhou em Wuhan, né? E ele não queria buscar as pessoas que votaram nele. Mas, professor, esse negócio de ficar buscando gente, eu acho que é meio complicado, viu? Porque Eu também qualquer não sei. catástrofe agora, eu acho que isso daí é quebra da impessoalidade. Eu não sei por que eles teriam que sair, porque afinal também eles estão em quarentena na China, né? Não? Eu não sei, eu acho que deveria ser uma operação por algum organismo internacional, mas eu não sei qual seria a justificativa legal, né, para poder fazer essa viagem. Agora, eles fazem tanto viagem com avião da FAB, né, para levar ministro, substituto de ministro da Suíça para a Índia, que aí realmente, né, pegar os brasileiros na China é o de menos, né? Elisa, a resposta foi letra B. Relativamente fácil essa questão. Quando ele fala nacional, ele está falando de nacionalidade. Tudo bem? 4. O sufrágio é um direito, não é um privilégio, mas pode ser condicionado de acordo com o regime político adotado por uma nação. Isso é verdade. O sufrágio censitário já foi adotado no Brasil, limitando o direito de voto a senadores e deputados conforme a renda do cidadão. Isso é verdade também. O sufrágio capacitário baseia-se essencialmente nas aptidões intelectuais do cidadão, porém não há experiência da sua utilização no Estado brasileiro. Nós já tivemos uma experiência de sufrágio capacitário também. Essa questão é falsa. O sufrágio capacitário já foi adotado. No Brasil, as mulheres não eram consideradas intelectualmente aptas para votar, por isso este não era um ato concedido às mulheres, somente foi garantido a partir do decreto número 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, assinado por Getúlio Vargas. Então, Elisa, quando você pensar no sufrágio capacitário, você vai pensar nessa hipótese de não ser concedido. É muita loucura isso, né? A mulher só adquiriu o direito de votar em 1932 por Getúlio Vargas, né? Mas, professor, eu acho que esse capacitário também se aplica aos analfabetos, né? Que eram proibidos de votar. Na Constituição de 1891, não só as mulheres, eram as mulheres, os padres e os analfabetos que eram impedidos de votar, né? Ok. Quanto aos titulares ao direito ao sufrágio, pode-se afirmar que ninguém é elegível se não for eleitor. Pode sim. Ninguém é elegível porque um dos pressupostos para se eleger, um dos pressupostos da elegibilidade é a alistabilidade. Verdade. Portanto, Elisa, a resposta dessa questão é a letra B, 4B. O Maurício de Sá, ele é prefeito eleito no ano de 2018 em determinado município e pré-candidato à reeleição para as eleições de 2020. É casado com Mariana Ribeiro, de 25 anos,
a qual pretende se lançar como candidata ao cargo de vereadora no mesmo município nas eleições de 2020. Outra coisa que me incomoda muito é essa questão que ocorre aí em São Paulo, né? Ninguém consegue ser prefeito de São Paulo pelo mandato. Isso é um absurdo. Você não acha, Elisa? Professor, eu acho que, bom, não sei, para mim a gente tem os melhores governadores, então eu não posso reclamar. Agora, se primeiro eles são candidatos a prefeito, eu não sei, né? Mas que eles fazem sempre um estágio aí de prefeitos, com exceção do Alckmin, mas eu acho que, eu não sei, eu acho que é complicado a cidade de São Paulo. Você concorda? Por exemplo, eu vou eleger você para trabalhar para mim, administrar. Eu tenho um compromisso, você tem um compromisso comigo por 4 anos. Não é um compromisso por 2 anos. Mas nos dias de hoje, nada é imutável, né? A gente está na pós-modernidade, né? Tempos líquidos, do Zygmunt Bauman. Então, eu acho que 4 anos é um compromisso muito sério, né, professor? Muitos casamentos não duram isso, né? Já é bodas de 4 anos. Eu nem sei do que é, mas... Eu sou tradicional, Elisa. Casou é para toda a vida. Não tem essa questão de mudar de ideia, não. Mas olha, hoje está difícil, viu, professor? As pessoas não pensam a longo prazo, né? Agora, eu não sei, prefeito de São Paulo é complicado, porque nos últimos 20 anos eles se elegem, passam 1 ano, 2 no máximo e saem. Vamos adiante. O Maurício de Sá, ele é prefeito e ele foi eleito em 2018 em determinado município. E ele quer se reeleger para as eleições de 2020. Ele é casado com Mariana Ribeiro, de 25 anos, a qual pretende se lançar como candidata a cargo de vereadora. Nesse cargo hipotético, é correto afirmar que essa questão foi anulada. Ela tem vários erros. O primeiro deles, você consegue observar, diz respeito à idade. Ele não pode se candidatar em 2020 se a eleição para prefeito foi em 2000. Ele não pode se candidatar à reeleição se a eleição foi em 2018. Vamos começar por aí. Correto? A resposta que teria sido correta seria: poderá ser elegível a Mariana desde que ela esteja concorrendo para a reeleição ao cargo de vereadora, já que possui a idade mínima de 18 anos. Foi anulada por causa disso, mas a resposta teria sido, eu vi por que essa questão foi anulada. Você vai escrever o seguinte, você vai escrever na letra B, fiscal 2118, e vai marcar a letra B como se fosse a correta. Mas ela já fala que ela pretende se lançar como candidata ao cargo de vereadora. É estranho, né? Depois na assertiva você colocar reeleição, porque parece que no caput ela não tem o cargo ainda. Mas sim, deixa-me ver aqui. Aqui é o parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Ela é cônjuge. É cônjuge. E os parentes consanguíneos ou afins até 2º grau do presidente, do governador, do DF, do governador, do prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se o titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, teoricamente, ela não poderia, ele sendo prefeito, ela se candidatar ao cargo de vereador, correto? Ela poderia candidatar-se a uma deputada estadual, a uma deputada federal, a uma presidente, mas ela não poderia ser candidata nem a prefeito e nem a deputada, a senadora também. Ela não poderia ser nem prefeita e nem vereadora. Mas, se ela está concorrendo à reeleição,
aí não há que se falar em óbice. Então, é isso mesmo. Mas essa questão foi anulada. Sexto, de acordo com os direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar: é permitido o direito de reunião pacífica sem armas em locais abertos ao público mediante prévia autorização de órgão competente para a defesa do patrimônio público. Falso, artigo 5º, nós já vimos isso. É proibido o trabalho noturno perigoso, insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo a condição de aprendiz a partir dos 14. Artigo 5º, não, esse aqui é o artigo 7º, me parece que é o 30. 33. A proibição de trabalho noturno perigoso, insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Letra B, falsa. Letra C. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço. Não, se eles estão a serviço, se aquelas pessoas estão a serviço, então essa pessoa ela não é brasileira nata, ela não é nacional. Letra C já está equivocada por aqui. Letra D. 30 as condições de elegibilidade para concorrer ao cargo de prefeito estão a nacionalidade brasileira. Sim, o pleno exercício dos direitos políticos, ok. A filiação partidária e a idade mínima de 18 anos até a data da posse? Sim, acho que sim. Não, a resposta dada correta para essa questão... Idade para prefeito não é 21? Ah, verdade. E para os outros, né? É correto. Não, isso aqui está equivocado. A letra D está equivocada. Prefeito, os outros todos, né? 30, 35. Idade mínima, né? Não. Você pode... Não, isso é falso. A idade mínima não é 18. A idade mínima vai depender do cargo. E a letra E que foi a resposta correta. Vice-prefeito que assumiu a prefeitura 1 ano antes das eleições a se realizarem para concorrer a novo mandato de prefeito, mas que não se desincompatibilizou para essa finalidade, não está impedido de participar do pleito a ser eleito. Essa é a 6. É isso mesmo. Fundamento. Tem uma consulta no TSE, resolução número 22.815, publicado no Diário da Justiça no dia 24/6/2008, na página 20. Consulta, possibilidade. Vice-prefeito reeleito, candidatura, prefeito, eleições subsequentes. O vice-prefeito reeleito que tenha substituído o titular em ambos os mandatos poderá se candidatar ao cargo de prefeito na eleição subsequente, desde que as substituições não tenham ocorrido nos 6 meses anteriores ao pleito. Vice-prefeito que assumiu a prefeitura 1 ano antes das eleições a se realizarem para concorrer a novo mandato de prefeito, mas que não se desincompatibilizou para essa finalidade, não está impedido de participar do pleito a ser eleito. Ele não precisa de se desincompatibilizar, né, caso esteja concorrendo à reeleição, né? Vamos adiante. 7. A 6 é a letra D. 7. Considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta a respeito dos direitos políticos. Não podem se alistar como eleitores os analfabetos? Não, é facultativo para o analfabeto, né? O que não pode são os estrangeiros. E durante o período militar obrigatório, os conscritos. É uma condição de elegibilidade, nós estamos aqui, na forma da lei, a idade mínima de 30 anos para deputado federal, 21 anos. Já vimos que está equivocado. Letra C. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação por meio de ação que tramitará em segredo de justiça
instruída como prova do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 7, a letra C. Isso é verdade. O mandado eletivo poderá, é o parágrafo 10, o mandado eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça, parágrafo 11. Respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. A letra C. Não, peraí. Tem aqui provas de abuso, poder econômico, corrupção ou fraude. A letra D diz respeito à desincompatibilização. É o parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente, o governador do DF e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 6º. Letra D, equivocada. E são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau do presidente, do governador, do prefeito ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, ainda que o titular não, salvo, exceto, salvo se já titular de mandado eletivo e candidato à reeleição. Então, 7, letra C. Professor, por que a D está errada? Para concorrerem a outros cargos, o presidente, os governadores... Os deputados e senadores, não. Deputados e senadores, não. Aqui são os chefes do executivo. Olha, o presidente, sim, o governador e o prefeito. Vamos lá para 8. A respeito dos direitos políticos, a Constituição Federal dispõe que o militar alistável, olha só, o militar conscrito está proibido de se alistar. E se ele está proibido de se alistar, ele é inalistável, então ele não tem capacidade eleitoral passiva. O analfabeto, ele pode facultativamente se alistar para votar, mas, por outro lado, ele também está proibido de se candidatar, ou melhor dizendo, de ser eleito ou de se candidatar, porque aí ele não teria o pressuposto da elegibilidade. Mas e aquele outro militar que não é o militar conscrito? É o militar alistável. E se ele é alistável, ele tem capacidade eleitoral passiva e, portanto, ele pode sim ser eleito. É o que diz o parágrafo 8. O militar alistável é elegível atendido às seguintes condições. Quais as condições? Se ele conta menos de 10 anos de serviço, deve se afastar da atividade. Se ele conta mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. A respeito do militar alistado, necessita estar afiliado a um partido político 1 ano antes da eleição? Falso. É elegível se contar com menos de 10 anos, não poderá? Falso. É elegível... Aqui a resposta correta é elegível, sim. É a letra E. E, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente para a inatividade. Letra E. 9. A respeito da previsão constitucional sobre direitos políticos, a Constituição Federal preleciona que, para concorrer ao cargo de presidente e vice, existe a idade mínima de 30, falso, 35 anos. Letra B. Para concorrerem a outros cargos, o presidente, os governadores de estado e do DF e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Para concorrerem, parágrafo 6º, a outros cargos, o prefeito, o governador e os prefeitos devem renunciar. Perfeito. A letra B está em consonância ao parágrafo 6º.
São inelegíveis, letra C, são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau, falso, até o 2º grau, ou por adoção do presidente, do governador e do prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 5 meses anteriores ao pleito. Verdade. Só é de 2º grau. O militar alistável é elegível de modo que, se contar com menos de 10 anos, deverá afastar-se da atividade. E letra E, o mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 5 dias, contados da diplomação. Não, é 15 dias. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Junta Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso. E essa ação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 10. São exemplos de pessoas que possuem inelegibilidade absoluta. Quem não pode ser eleito é proibido. Inelegibilidade. Não, eu não estou falando de estabilidade. Aqui são estes aqui, ó. A inelegibilidade absoluta. São os inalistáveis e os analfabetos. Os analfabetos, letra D. Dessa é a letra D. Tudo bem? Não, professor, eu errei. Então, eles podem votar, mas eles não podem ser votados, né? O caso do Tiririca, né? Aquele deputado que eles fizeram, essa proibição, né? Para saber se ele sabia escrever, né? O proibido aqui é o caso de inelegibilidade. Você, com esse quadro aqui, Elisa, você consegue resolver todas essas questões. Você só tem que decorar isso aqui. Tá? Professor, mas qual que é esse artigo do inelegíveis? É o parágrafo 4º. É o parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos, né? Exatamente. Por isso que eu puxei essa setinha aqui, ó. Elisa, vamos fazer nosso intervalo e já voltamos para a nossa próxima etapa, tá bom? 10 minutinhos. Minhas colocações a respeito dos trâmites eleitoral, da política paulista e paulistana, né? Porque não cabe a mim, como mineiro, ficar me imiscuindo aí nos assuntos internos do Estado. É que eu acho que o paulistano, ele vota com o fígado, sabe? Assim, porque ele já sofreu muito com o prefeito. Agora, aqui no interior, eu não sei, professor. Eu adorava o reinado, né, dos tucanos, porque eles pagaram todas as dívidas e aí o Estado, pelo menos, andava. Mas é a percepção dos paulistanos, né? Eles foram muito bons para o interior do Estado e porque pagaram a dívida pública. Mas eu não sei, eu acho que a maioria da população também se cansou, né, desse reinado, assim, então estava na hora de alternar, eles acham, né? Eu torço pela recuperação daquele rapaz que está com câncer, né, o Bruno Covas. O Bruno Covas, é verdade. Então, vamos lá. Vamos lá. 11. Nos moldes da Carta Magna brasileira, a cassação de direitos políticos, ela é vedada. A cassação, ela é vedada. Artigo 15. 11. Artigo 15. É vedada. Sobre os direitos 12. Sobre os direitos políticos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. O voto é obrigatório para os analfabetos? Não, ele é facultativo para os analfabetos. O alistamento eleitoral é facultativo para os maiores de 60? Não, ele é facultativo para os maiores de 70 anos. São elegíveis? Elegibilidade. Os analfabetos e os conscritos? Não, é proibido. Os inalistáveis, quais sejam? Estrangeiros e conscritos. Então, os conscritos são inelegíveis, né?
É condição de elegibilidade a idade mínima de 30 anos para senador? É verdade. A idade para o senador é de fato... Não, é 35 para o senador. Equivocado. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, de fato, nos termos do parágrafo 11. Professor, eu sempre penso assim, Senado é o Conselho dos Anciãos, né? São os senis, então tem que ser a idade maior. Ótimo, ótimo. Os senis. De fato, né? Vamos lá, 13. Os representantes dos estados, né? Voto majoritário, né, Elisa? E, inclusive, a cúpula invertida, a explicação arquitetônica do Oscar Niemeyer é porque eles eram pessoas conservadoras, a cúpula do parlamento. Então, mas qual que é a qual, professor? A cúpula do parlamento, para baixo, a fechada, indica os conservadores, o Senado, enquanto a aberta indica os mais jovens, o que seriam mais arejados. Essa é a simbologia, o jovem e o velho. Isso quem falou foi o Niemeyer, numa entrevista dele. Não, eu sabia, só que eu nunca sei qual é um, qual é o outro. A mais fechada são os velhos. Tem tanto jovem tão careta, né, e tantos velhos tão arejados, né? Isso não tem nada a ver, na verdade. Assinale a alternativa correta a respeito das inelegibilidades. As inelegibilidades só podem ser disciplinadas pela Constituição ou por lei ordinária, falso, por lei complementar. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, além dessas previstas na Constituição, e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego. Casos de inelegibilidade estão previstos na Lei Complementar número 64 de 1990, beleza? Outros casos, né? Letra A, equivocada. B. As normas da Constituição que estabelecem hipóteses de inelegibilidade são normas de eficácia limitada, dependendo de lei para impor as restrições? Não, aqui já temos normas de eficácia plena. Vamos adiante. As da lei complementar, teoricamente, sim, mas as outras não. Os inalistáveis e os analfabetos são exemplos de cidadão que se encontram em inelegibilidade relativa à inelegibilidade dos inalistáveis e dos analfabetos, no parágrafo 4º, é o que nós chamamos de absoluta. A relativa diz respeito a esses do parágrafo 5º, do parágrafo 6º, do parágrafo 7º, correto? O militar na ativa é alistável? Sim, ele é alistável e pode ser eleito desde que filiado a partido político 1 ano antes da data da eleição que deseja disputar. Isso não diz respeito a isso, né? O militar alistável é elegível atendidas as condições. Se conta menos de 10 anos de serviço, afasta-se da atividade. Se conta mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. O vice-prefeito pode se candidatar a outros cargos, preservando seu mandato respectivo, desde que nos 6 meses anteriores ao pleito não tenha sucedido ou substituído o prefeito. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Vamos lá. Essa é a questão 13. Professor, porque o senhor falou que era só o chefe do executivo, né? Não o vice-chefe. Então, ele pode se candidatar a outros cargos mantendo o mandato. Porque aí você vai fazer uma interpretação conforme o parágrafo 7º do artigo 14.
são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, ou por adoção do presidente da República, do governador. Ele não fala vice, né? Professor, mas não é o sexto, parágrafo 6º? Não, parágrafo 7º. Ah, o parágrafo 6º e o parágrafo 7º, sim, né? Continuando o parágrafo 7, prefeito de quem o usar substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, né? Então, desde que não tenha sucedido ou substituído o prefeito nos 6 meses anteriores ao pleito, letra E. 14. Supondo que Irineu, brasileiro nato, militar, atualmente com 30 anos de idade, deseje se candidatar, é correto afirmar. Ele não poderá se candidatar. Letra E, ficou claro, Elisa? Sim, professor, é artigo 14, parágrafo 6º e 7º, né? Exato. Uhum. 14. Supondo que Irineu, brasileiro nato militar, atualmente com 30 anos de idade, ele deseje se candidatar, é correto afirmar que ele não poderá se candidatar, mesmo que desligado da função, antes de completados 5 anos. Não temos isso. Poderá se candidatar a presidente? Não temos isso também, porque é 35 anos. Poderá se candidatar ao cargo de presidente ou vice, bem como senador? Não. Caso seja detentor do cargo de prefeito e queira concorrer a outros cargos, deve renunciar ao respectivo mandato até 3 meses? Não. Poderá se candidatar a governador? Sim, porque para governador o limite de idade, a idade mínima é de 30 anos para governador e vice. Poderá se candidatar ao cargo de governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, mas se tiver menos de 10 anos de serviço militar, deverá se afastar da atividade. A resposta correta, 14, a letra E. 15. Suponha que José, como queiram, é um brasileiro naturalizado e atualmente com 20 anos de idade, ele decida se candidatar ao cargo de deputado federal. Nesse caso, é correto afirmar, é uma súmula que diz o seguinte, que a pessoa ela tem que ter a idade até a data da posse. Eu vou olhar a súmula específica. Ela poderá se candidatar, pois o cargo poderá se candidatar. Ele quer ser deputado federal. Eu acho que aqui é a letra C que foi considerada a resposta. Deixa eu dar uma olhada aqui no gabarito. Exatamente. Ele não poderá se candidatar, uma vez que, embora o cargo não seja privativo de brasileiros natos, José não possui a idade mínima de 21 anos. Deixe-me ver se eu acho essa súmula que diz isso, do TSE. É o seguinte, da resolução do TSE 23.548, porque tem isso, em que pese a resposta tenha sido a letra C, não poderá se candidatar, isso aqui é mais ou menos falso. Sabe por quê? Porque essa resolução do TSE, no artigo 11, no parágrafo 2º, ele diz que os 21 anos não é da candidatura, mas é do momento da posse. A única hipótese em que ele deve, para se candidatar, ter 18 anos é vereador, para que ele não possa entrar em campanha, né, e, enfim, estando inimputável.
como é essa resolução, professor? Resolução, TSE 23.548 de 2017. Artigo 11. 23.548? Deixa eu jogar aqui no Google. De 2007? 2017. A 2017. Do TSE, artigo 11. Dos candidatos. Olha só, Elisa, deixa eu comparar. Compartilhar aqui com você. Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições legais, as condições constitucionais e legais de elegibilidade. São condições de elegibilidade, já vimos isso. Aí ele vem aqui no parágrafo 2º, você consegue observar? A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse. Isso está, inclusive, na 9.504, de 1997. Deixa eu me abrir aqui. Artigo 11, parágrafo 2º. 9.504. A idade mínima constitucional estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. Exatamente. É o parágrafo 2º, da 9.504. A idade mínima é da data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese que será aferida na data limite para o pedido do registro. Você sabe que eu gosto de direito eleitoral, inclusive? Professor, eu nunca estudei direito eleitoral. Na minha época não existia, não. Existe, Eu acho que era só para juiz, né? Eu tenho esse livro aqui, inclusive, que eu li alguns capítulos, eu achei bem interessante. Marcos Ramayana, Direito Eleitoral. Tinha uns quadros aqui que eu seguia que eu achava muito bons. Eu gosto dessa matéria. Cada louco com sua mania, né? Stop share, voltamos aqui. Então é isso. Ficou claro aí o imbróglio, né? Da questão 15. 16. Nos termos da Constituição Federal, o voto popular, ele é direto, ele é aberto, falso, ele não é aberto. Ele é secreto. É facultativo para os analfabetos? Sim. Maiores de 70 anos? Falso. 60, aqui está falando maior de 60 anos? Não é falso. É maior de 70. Letra C. Não pode ser exercido pelos estrangeiros e pelos conscritos. O voto popular está proibido. Por quê? Eles não são alistáveis, né? Exatamente, a letra C é a proibição. Letra C. É um direito que pode ser cassado? Não, perdido ou suspenso. Não pode, a exemplo de todo e qualquer direito, ser suspenso, não, ele não pode ser cassado. 16 é letra C. Vamos fazer só mais 3 questões aqui, porque eu quero fazer a 18. E aí nós vamos para as outras questões dos partidos políticos. 17. Segundo a Magna Carta, a Carta Magna Brasileira, com relação aos direitos políticos, é correto afirmar: são inelegíveis e inalistáveis os analfabetos e os... Não, os analfabetos, eles são alistáveis, sim. Eles são inalistáveis e, portanto, inelegíveis os estrangeiros e os conscritos. A letra A está falsa. Letra B. Para concorrerem aos mesmos cargos, o presidente da República, os governadores e os prefeitos devem renunciar aos mandatos? Não, é o parágrafo 6º. Ele diz para outros cargos. Para concorrerem a outros cargos,
o presidente, o governador e o prefeito, eles devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Outros, mas para o mesmo cargo ele não renuncia, correto? Para o mesmo cargo ele não renuncia. O militar alistável, ele é elegível e se contar com menos de 10 anos de serviço, eleito, passará automaticamente para... Não, isso é falso. Se contar com mais, letra C equivocada também, nos termos do parágrafo 8º. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 10º. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Letra D. Está correta, Elisa? No julgamento da ADI 5.081, o STF fixou a seguinte tese: por unanimidade de votos, em conhecer a ação e julgar procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade quando a Resolução 22.610 de 2007 do TSE do termo ou o vice constante do artigo 10 da expressão e, após 16 de outubro corrente, quanto a eleitos pelo sistema majoritário, constando do artigo 13, para conferir interpretação conforme a Constituição ao termo suplente, constante do artigo 10º, com a finalidade de excluir do seu alcance os cargos do sistema majoritário, fixada a tese com o seguinte teor: a perda do mandato em razão da mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor, nos termos do voto do relator. Vamos dar uma olhada aqui a respeito disso. Então, o senhor está falando da alternativa E. Esse é o artigo 18. O voto majoritário, deixa eu só localizar aqui os artigos que dizem isso. A resposta, Elisa, dessa questão é a letra C. O gabarito foi letra C. 18, o gabarito dado como correto foi a letra C. Eu quero só passar aqui um quadro. Onde está meu apagador? É isso aqui. Nós temos dois sistemas eleitorais. Só quero falar sobre isso. Dois sistemas eleitorais. Um que é o sistema proporcional. E nesse sistema proporcional são eleitos os deputados, e aí o federal, o distrital, e os estaduais, e o vereador. Então, nós temos o federal, o estadual e o distrital. Federal,
estadual e o distrital. Nós temos dois sistemas, né? Um que é o proporcional e um sistema que é tido como majoritário. Esse é o majoritário. Majoritário. O sistema majoritário, ele se divide em dois. Um que é conhecido como absoluto ou total. E aí, nesse caso, eles vão eleger o presidente da República e o vice, o governador e o vice, o governador e o vice, e os prefeitos e o vice dos municípios com mais de 200 mil. São José tem mais de 200 mil habitantes, Elisa? Tem mais de 450. Uau, que cidade grande! Municípios, 200 mil. Nossa, que cidade grande, Elisa. Mais de 200 mil. Então, aí tem segundo turno. Eu não entendi, professor. O que o senhor falou por último? Então, aí tem segundo turno. Ah, aqui sempre. Uhum. Sempre? Ninguém foi eleito de primeira aí, não? O senhor diz para presidente ou para governador? Não, para prefeito. Ah, para prefeito, eu acho que costuma ter segundo turno, professor. Mas, às vezes, dependendo da votação, ele já é eleito no primeiro. Por isso que eu estou falando. Bom, as regras geral, né, seria pelo sistema majoritário absoluto ou aqui o simples relativo. Simples relativo é prefeito, vice, nas cidades com menos de 200 mil habitantes. Então é isso, né? Os sistemas eleitorais, ele é proporcional. Vão eleger os deputados e os vereadores. E eles podem, ou então é majoritário. Simples relativo são os prefeitos daquelas cidades com menos de 200 mil habitantes. Menos de 200 mil. Ou absoluto total, quanto mais de 200 mil. O senador é sempre eleito com maioria simples dos votos, né? É isso. Por exemplo, o senador... Aonde está o senador aqui? Tem alguma coisa errada. Ele não colocou... Ah, não. O senador está aqui, ó. Não faltou. Professor, então o senador é sistema majoritário simples. Isso quer dizer o seguinte, Elisa. Tá. Quem tiver mais sempre voto, leva. Primeiro turno, né? Oi? É sempre em primeiro turno? Exato. Assim, não é bem isso, mas é quem tiver mais voto. Ó, o senador ele é sempre eleito com a maioria simples. Se um tiver 51 mil e o outro tiver 49.999, o de 51 mil leva. Uhum. Isso é o sistema majoritário simples ou relativo. Tá. Tá? Então, esse simples é 50 mais 1 ou não? A maioria do simples é quem tiver mais voto. Eu não posso dizer se é 50 mais 1, é porque eu usei um exemplo. É quem tem mais voto, nesse sentido. No sistema proporcional, aí tem algumas médias, né? Deixa eu me ver aqui. Deixa eu ver se eu posso... Nós temos aqui as considerações genéricas na hipótese dos senadores, né?
Existem 3 senadores para cada um dos 26 estados e 3 para o Distrito Federal. Então, nós temos 3 vezes 27, nós temos 81 senadores, né? Então, trata-se de acolher a denominada representação igualitária. O mandato do senador corresponde a 2 legislaturas. Isso que eu estou falando não é segredo para você, né, Elisa? Não, professor, é que eu estou tentando ver onde é que eu vou fundamentar, mas eu acho o seguinte, que isso está no 46 caput, quando fala o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Ótimo, mas é o Aí a majoritário Câmara simples relativo. vai ser o proporcional, está no 45 caput. A Câmara dos Exato, Deputados perfeito. compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada Exatamente. estado. Qual é o Então, artigo aqui? E no Distrito Federal. Esse do proporcional, qual é mesmo? Do proporcional é o 45 caput, que é da Câmara. Câmara dos Deputados, né? E aí pode ser também... Ah, não, lá está falando só da Câmara dos Deputados, né? Porque aí depois da Constituição... mas aí ali a gente vai falar sobre isso aqui nas próximas aulas. Esse aqui é o 45 caput. Tudo bem. Esse aqui é o qual? O do senador. Do senador é o 46 caput. 46 caput. Ok. Ótimo. Só passando por essas considerações. Tudo bem. Pode falar, Elisa. O presidente da República, aí tem que falar do majoritário ou não? O presidente é pelo sistema majoritário, mas não é o simples relativo. Então, ele é absoluto. É por que isso? Aí é no artigo 77, parágrafo 2º, que diz: será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados em branco, os em branco e os nulos. E o parágrafo 3º. Aí diz que, se não houver na primeira votação atingido essa maioria absoluta, que far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado. Isso. Então, é isso, professor, eu acho. Isso aqui é a maioria absoluta. Essa aqui é a maioria simples. Sim. Esse maior absoluto, ele é 50 mais 1, ou então o segundo turno, né? Óbvio que o segundo turno, você está entendendo, é quem tiver mais votos, né? Ou, por exemplo, se ele tiver 50 mais 1, não tem segundo turno. Essa é a maioria simples, é quem tiver mais votos. Ficou claro isso, Elisa? Ficou, professor. Eu vou associar assim: majoritário é de major, de maior. Os maiores são senadores, presidente, governador e prefeito de municípios de mais de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes ou 200 mil eleitores? Eleitores, Elisa. Eleitores, tá. Isso é muito importante. E aí o outro, professor, proporcional, aí fica fácil, né? Aí resta Câmara, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, né? Assembleia Legislativa e Câmara dos Vereadores, né? O proporcional entra naquelas regras, né, que são definidas pela Justiça Eleitoral. Elas são, não vamos falar sobre elas dependem dos partidos, enfim. Da votação, às vezes, por exemplo, uma pessoa tem um vereador aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, ele tem uma quantidade de votos, um outro vereador que tem menos, ele é eleito. Ele é eleito. Então, acontece isso aí também, né? Em São José. Que provavelmente aí tem os 11, né? Os 11 vereadores, né? 11 vereadores. Esse é o número mínimo, né? Tá bom. Quantos vereadores tem em São José, você sabe? Eu não sei, professor, mas tem mais de 20. Tá certo. É verdade, é verdade.
É o número mínimo, né? Ó, então, simples relativo não tem segundo turno, é maioria simples, é prefeito e vice, pensa dessa forma. E o absoluto ou é 50 mais 1, então o segundo turno. Sistema majoritário, esse aqui é o sistema proporcional. Deixa eu só fazer umas considerações genéricas aqui sobre o sistema bicameral federativo. Existem 3 senadores para cada um dos 26 estados e 3 para o Distrito Federal. Trata-se de acolher a denominada representação igualitária. O mandato do senador corresponde a 2 legislaturas. Cada legislatura tem 4 anos. A renovação do Senado é de 1/3 ou 2/3 a cada 4 anos. Tudo bem, já vimos. Isso aí a gente sabe tudo, está tudo na Constituição. O 45, parágrafo 1º da Constituição diz que nenhum estado poderá ter menos de 8 deputados federais e que o estado mais populoso, no caso de São Paulo, será representado por 70 deputados federais. Então, o mínimo de 8 e o máximo de 70. A Lei Complementar 78 regulamenta a questão e diz que o total de deputados federais é 513. O número de senadores é 81. O mandato dos senadores é de 8 anos e eles têm 2 suplentes. Atualmente, discute-se na PEC 37. Eu não sei a que pé anda essa PEC, porque esse meu livro é de 2010, bem antigo. De fato, o suplente não sucederá, mas apenas substituirá até novas eleições, né? A existência de um só suplente, discutia-se. Não, eu acho que eles continuam com 2 suplentes, não sei como está isso. Continuam, professor. Continuam, obrigado, Elisa. De fato, o suplente não sucede, mas apenas substitui até novas eleições. O Distrito Federal tem 8 deputados e 8. O Distrito Federal tem 8, tudo bem. O partido que não atinge o quociente eleitoral não elege nenhum deputado ou vereador. Os estados possuem uma composição unicameral, não existe a figura de um senador estadual, que seria, em tese, o representante dos municípios, né? O número dos deputados estaduais, nós vamos ver depois, é simples. A circunscrição eleitoral para o presidente é o território do país, dos federais, estaduais e distritais, o estado ou o Distrito Federal. Cada eleição, quando a eleição é municipal, a circunscrição é o território do município. Isso é importante também para fins da inelegibilidade. Você lembra da circunscrição? O senador é sempre eleito com a maioria simples dos votos, assim como os suplentes. Então, todo mundo é eleito, no caso de empate, vale o mais idoso. No sistema proporcional, firmou o seguinte entendimento: se houver empate de médias entre 2 ou mais partidos, aí porque não é voto direto, é por média. 2 ou mais partidos políticos será considerado que tiver maior votação. Então, aqui é por média, aqui é por voto. Isso é interessante. Então, o TSE tem isso. E ocorrendo empate nas médias e no número de votos, ganha quem tiver o maior número de votos nominais recebidos. Enfim, acho que era isso. Eu acabei de consultar aqui pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para o ano de 2019, estima-se que a população de São José do Rio Preto, que é a minha cidade natal, seja de 460 mil. Então, consultando lá o artigo 29 do capítulo 4º dos municípios, vai poder eleger até 25 vereadores, né? Não é isso? Porque nos municípios de mais de 450 mil e menos de 600 mil habitantes. Aquela lista é daquelas, né? Eu tenho que não, esse é o limite máximo, aliás. É o limite máximo, não mínimo. É o último grau da lista, né? Não, não, professor. O último grau da lista é gigante. É de... Mas também fica com... 55 vereadores. 55 vereadores? Uau! Para mais de 8 milhões de habitantes. Belo Horizonte tem quanto? Boa pergunta. Mas não tem 8 milhões de habitantes, não. Belo Horizonte é a zona metropolitana, provavelmente, mas a cidade em si, não creio que tenha 8 milhões de habitantes, não. Letra A. Só mais uma dúvida. E bom sucesso? E bom sucesso, quantos
quantos habitantes? Ai, não me faça passar vergonha, Elisa. Tá bom, vamos lá. Bom Sucesso, Minas Gerais. É porque aqui tá, para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de... Espera aí, deixa eu ver aqui. População de Bom Sucesso. Dados gerais, vamos ver. Dados gerais aqui, se temos... População, 17.805. Então, professor, é o máximo de 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e até 30 mil habitantes. É artigo 29, inciso 4º, a linha B. Tem até uma foto bonitinha aqui da minha cidade. Vou mandar para você. Eu tenho orgulho dessa cidade porque é uma cidade muito legal de se morar. O povo aqui no Brasil tem uma coisa de cidade interior, como se todos nós fôssemos assim jecas, né, Elisa? A gente supera isso depois de um tempo. É que eu acho, professor, que as pessoas imaginam que são cidades muito pequenas, né? Assim, que as pessoas controlam a vida de todo mundo se conhece. Então, as pessoas nem sempre estão acostumadas com essa vigilância, né? Quer dizer, agora, na sociedade de hoje, não precisa morar em cidade pequena para ninguém controlar a vida da gente, né? Não é verdade? É verdade. Depois você abre aí, ó, você vai ver a foto. Como é bonitinha a minha cidade. Tem uma foto da matriz. É uma cidade muito legal. E a área de PIB, enfim. Vamos adiante. Voltando aqui para a questão A. A questão A, Elisa, ela encontra fundamento no artigo 56. Dentre as causas expressas de perda do mandato de deputados federais ou estaduais estão as hipóteses de ser investido no cargo de ministro do Estado. O artigo 56, inciso 1, se você for aí na Constituição, você tem que não perderá o mandato, deputado ou senador, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária, letra A equivocada. A interpretação conforme é uma regra hermenêutica que visa consagrar a força normativa da Constituição? Não. Interpretação conforme na hipótese de haver várias possibilidades plurissignificantes da norma, o intérprete vai acolher aquela mais consentânea com a Constituição. Letra B equivocada. Letra C é o gabarito correto. O sistema eleitoral adota o sistema majoritário para a eleição do prefeito e do vice-prefeito, majoritário absoluto nas cidades com mais de 200 mil eleitores, simples ou relativo para as com menos de 200 mil eleitores. No caso dos municípios com mais de 200 mil eleitores, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta, na primeira votação, far-se-á a nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Verdade. Maioria absoluta, votos válidos, menos brancos e menos os nulos, né? O sistema proporcional adotado para a eleição dos senadores, falso. O proporcional não é do senador. O senador é majoritário, simples, relativo. Caracteriza-se pela ênfase nos votos obtidos pelo partido. Isso é verdade, mas não é o caso do senador. Motivo pelo qual a Corte fixou o entendimento de que a fidelidade partidária é essencial nesse caso. Bem, não saberia dizer sobre isso. Deixa eu ver o que ele diz. O Senado é o majoritário, né? A perda do mandato em razão da mudança do partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo majoritário. A perda do mandato
em razão da mudança do partido, não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor, ADI 5081. E a letra E. Então os senadores podem mudar à vontade de partido. Essa regra ainda vale, perda de mandato por mudança de partido dos Olha, deputados? professor, teve muitos deputados que se desligaram, né, do partido do presidente, acompanhando a decisão dele e que estão sendo ameaçados de punição. E também aquela Tabata, uma deputada federal do estado de São Paulo, que é especialista em educação, né? Eu acho que ela também saiu do partido e estava recebendo punição partidária por ter saído. Ela é deputada. Ela foi expulsa? Não, ela não foi expulsa, não. Você tem certeza? Ela votou contra umas diretrizes do PDT. Eu lembro disso. Ela é do partido Ciro Gomes. Bom, eu não sei. Para mim, ela ia ser punida e estava recorrendo, mas eu não vi o resultado, se ela foi expulsa. Acho que não. Tá, também estou por fora. Bom, eu não dessa tenho discussão. certeza também, professor. Uhum. Tá. Eu me lembro que quem tinha sido expulso, isso há 3 décadas, do PT, tinha sido aquela deputada ou senador... Heloísa Helena. Que era de Alagoas. A Heloísa Helena era senadora de Alagoas. Então, eu acho que ela... A Luciana ministra Genro. Marina, essa eu não me lembro. É a filha do Tarso Genro, né, do Rio Grande do Sul. Que era ex-deputada federal, foi candidata pelo PSOL. A Luciana Genro e o Babá, que era deputado federal pela Bahia. Eu acho que também a Marina Silva. A Marina Silva era do PT? Você tem certeza disso? Ela era do PT. Era? 3 que na época votaram contra alguma coisa na época da Heloísa Helena e foram expulsos. Foi com aliança com o PMDB. Eu já não sei, professor. Eu sei que eles votaram em alguma coisa, eu acho que era na história da reeleição, da emenda da reeleição. Eles foram expulsos, né? Tanto é que eles ficaram inimigos, né? O PSOL surgiu dessa, né? Enfim, dessa, como eu diria, dessa... Era o Plínio de Arruda Sampaio, não era? E ele era genial. Você chegou ele estudou no Largo de São Francisco e eu acho que ele é primo de um que é promotor aposentado, falecido recentemente, mas que deixou parentes aqui em São José do Rio Preto. Adoro essas suas considerações, Elisa. São José do Rio Preto acontece um monte de coisa, né? Você encontra o Sérgio Ali Batista aí na feira. Sabe o que acontece? É que aqui é boca de sertão, aqui era o fim da linha do trem. Então, todo mundo vinha de trem até aqui, depois tinha que pegar, né? Então, tinha que passar por aqui, não tem como, né? Ficou claro isso aqui, então. A gente precisa saber disso para poder resolver essa questão que é muito difícil. Vamos só resolver a questão 19 e a questão 20. 19. Segundo a Constituição Federal, a condenação criminal transitada em julgada, o que ocorre? Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durar seus efeitos. No caso, você vai ter a suspensão no imediato cancelamento da naturalização do brasileiro, na imposição automática de reparar danos, na cassação dos direitos políticos do condenado, no impedimento de votar e ser votado, na perda ou suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os seus efeitos. Eu fico, então, com essa letra E, Elisa. Essa letra E é a resposta na perda ou na suspensão dos direitos políticos. Porque Caput do artigo 15, né? É exatamente isso. A imposição, vamos lá. Cancelamento da naturalização, artigo 12, parágrafo 4º. Somente será cancelada a naturalização do brasileiro naturalizado por sentença judicial, é o artigo 12, parágrafo 4º, em virtude de atividade nociva a um interesse nacional ou adquirir outra nacionalidade. Eu sempre me esqueço isso. Não é qualquer condenação criminal. Você tem que sempre estar em mente, Elisa, que é atividade nociva ao interesse nacional. Então, para artigo 12, parágrafo 4º.
A imposição automática de reparar o dano causado à vítima, você vai ter fundamento na responsabilidade, naquela máxima, né, de que a responsabilidade civil independe da criminal. Então, você tem que apurar, sim, os danos civis, vamos dizer dessa forma. É vedada a cassação dos direitos políticos, né? O artigo 15 veda, então a letra C é equivocada. E o impedimento de votar e ser votado. Aí a inelegibilidade absoluta. São os inalistáveis, que está naquela lei 9.504, pelo prazo de 8 anos. Deixa eu jogar aqui pelo prazo de 8 anos. Lei 9... Não se pode alistar o estrangeiro conscrito. A ineligibilidade não se pode ser eleito os que são inalistáveis, os analfabetos, e ainda nós temos uma hipótese: aqueles condenados em decisão transitada em julgado não poderão ser votados pelo prazo de 8 anos. Eu só tenho que achar essa disposição. Então, professor, o que eu me lembro é só isso, pelo prazo de 8 anos em geral. Mas eu não sei onde que está isso, porque eu acho que na Constituição não é, né? É a lei de improbidade administrativa. Ah, tá. Uhum. A lei 8429. Lei 8429. Aí vai ser artigo 10, 11, será que é isso, Artigo professor? 12, deixa-me ver 12. se é esse artigo aqui. Você está com ela aí? Não, é 8.400 e... 8429. Ressarcimento integral do dano, se houver perda da função, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Na hipótese, perda, suspensão de direitos de 5 a 8 anos. Aqui tem vários prazos, né, a depender da causa, né? Se for hipótese do 9º, perda dos bens e valores acrescidos; se for hipótese do 10, ressarcimento integral do dano; se for hipótese do 11, ressarcimento integral do dano. E aí, cada um é a hipótese. Mas aqui ele fala pelo perda, enfim, não 10 anos. Nós temos um prazo de 10 anos, sim. Então, aqui, se for a hipótese do 9º, é suspensão de 8 a 10. Se for hipótese 10, é de 5 a 8, né? Se for hipótese do 11, de 3 a 5. Agora, professor, eu acho que o que é importante é que teve uma lei de 2018 que acrescentou, a Lei 13.650, que acrescentou um inciso ao artigo 11. E eu acho que isso pode ser cobrado em prova, se no nosso edital tiver a lei de improbidade. Essa lei cai, inclusive. Então, aí está dizendo transferir recursos à entidade privada em razão da prestação de serviços na área de saúde, sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do artigo 24 da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Lei 8080. Então, transferir recursos à entidade privada, sem contrato, sem formalização contratual. Transferir recursos à entidade privada em razão da prestação de serviço na área de saúde, sem a prévia celebração de contrato, convênio, instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do artigo 24 da 8.080. Essa lei cai, inclusive. A gente vai dar uma olhada nela no nosso curso de administrativo. Ô, Elisa, então... Só falar uma coisa para os colegas. Eles estão sabendo que estão abertas... Eu não sei se o senhor viu, professor, também. Estão abertas as inscrições para um curso gratuito oferecido pelo Supremo Tribunal Federal, que pode ser feito por pessoas estranhas à administração pública,
Eu E que vi pode você... ser sobre improbidade administrativa, pode ser sobre recordação de regras gramaticais. É bem legal. Controle de É, personalidade, tem vários cursos que estão oferecidos e agora, no dia 6 de fevereiro de 2020, ainda estão com as matrículas, as inscrições abertas. entendi. Você tem que se fazer a inscrição para você assistir o curso. Sim, porque ele dá certificado. Entendi. Ótimo. Elisa, então ficamos conversados. Que uma das hipóteses de ineligibilidade são aquelas hipóteses, você só completa aquele quadro, né? São os inalistáveis, os analfabetos e também são os conscritos, os estrangeiros, e aí você vai considerar as hipóteses, né, da lei de improbidade administrativa. Faltou ali. Vamos passar aqui, nós vimos bastante coisa já. Eu quero passar aqui para a questão dos partidos políticos. Porque os partidos políticos, eu só vou responder aqui algumas, as 5 primeiras questões pertinentes aos partidos políticos. Por quê? Porque a partir de amanhã não, na verdade eu vou fazer o seguinte, como você a nossa aula a respeito da disciplina constitucional para acesso dos partidos políticos ao Fundo Partidário do Brasil, a partir do quanto previsto em função das alterações promovidas pela Emenda Constitucional 97 de 2017, é certo afirmar que, para as eleições de 2030, terão acesso aos recursos do Fundo Partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão. 2030? Mas é isso aqui. Todos os partidos políticos, somente os partidos políticos. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir no parágrafo 1º do artigo 17. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que, alternativamente, parágrafo 3º, inciso 1, recentíssimo, Elisa, isso aqui é tema de prova, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Tá. Letra C. Somente aqueles que, alternativamente, letra D, perdão, obtiverem nas eleições da Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades... Em pelo menos 9 estados? Em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Em pelo menos 1/3 são 27, 1/3 de 27... 9 estados. 9 estados. Então, tá certo. Então, professor, com exceção daqueles 2% dos votos válidos, tudo... são 2 vezes, né? Votos válidos, é tudo múltiplo de 3. 3% dos votos válidos, 1/3 das unidades da federação, 15 deputados e depois 1/3 dos estados da federação. Só com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada unidade da federação. Então, caiu essa questão agora. Nossa, é difícil, hein? Mas isso aqui foi a Emenda Constitucional 2017. O que nós temos que saber, Elisa, é o seguinte, isso foi alterado agora, né? Recentíssimo. Segundo o texto constitucional, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Tribunal, TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades do governo estrangeiros ou de subordinação a estes, prestação de contas à Justiça Eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Ok. Aí nós temos o parágrafo 1º,
que diz respeito à questão 3 da VUNESP, sobre os partidos políticos, a Constituição estabelece. Quem não tiver lido essa emenda não consegue resolver. Parágrafo 1º. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer as normas de disciplina e fidelidade partidária. É a letra A, não é? Não, mas a A fala que é com obrigatoriedade de vinculação. É assegurado aos partidos políticos, então, tá. É assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer as regras sobre sua escolha. Até aí, tá certo. Formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios. Até aí, tá certo. E sobre sua organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações das eleições majoritárias, né, que é para presidente, governador, prefeito e senador. Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, com obrigatoriedade de vinculação. Letra A é errado, de fato. Ok. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE, o parágrafo 2º. Uma vez registrado, é facultada a utilização pelos partidos... Não, é vedado, parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Letra B, então vai ser a letra C, né? Somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão, na forma da lei, os partidos políticos que obtiverem nas eleições da Câmara dos Deputados, no mínimo 10% dos votos válidos, não, 3% dos votos válidos. É falso. Distribuídos em pelo menos 1/3 da federação, certo, isso é verdade. Com o mínimo, não tem nada a ver, 2%. A letra C é equivocada. Somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito, na forma da lei, os partidos políticos que tiverem elegido pelo menos 17, não 15 deputados, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades. Letra D, e, portanto, a letra E é a correta, Elisa. Sim, a letra E. A letra E é correta. Ao eleito por partido, o parágrafo 5º, que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º desse artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Então, quem não tiver o mínimo de 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3, com o mínimo de 2%, exato, é assegurado o mandato, facultada a filiação sem perda de mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos partidário de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Então, Elisa, com essas 3 questões, nós conseguimos passar por todas as... Aqui, é assegurado aos partidos políticos, por exemplo, a 4ª, autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha de formação, duração de seus órgãos permanentes e provisórios, sobre sua organização e funcionamento, para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Aí ele está falando, permitida, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, vedada, sem obrigatoriedade, e aí é vedada a sua celebração de vinculação entre as candidaturas, letra B. Letra B. Porque como obrigatoriedade da A e da C está errada e permitida sua celebração para as proporcionais está errada, né? Ótimo. Então, Elisa, ficamos conversados, nós vamos nos encontrar no sábado. Então, amanhã não vai ter aula, vai ser no sábado. Exato, vamos ser no sábado, das 9 até meio-dia, e depois na parte da tarde também. Ótimo. Então tá, boa sexta para você, até sábado. Tchau. Obrigada, boa gravação amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.